Pronto. Irmãos, consegue ver aí? Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre esse texto, né? Muito importante. Hoje nós estamos falando sobre a importância de ser servo, é aula 4. Deixa eu explicar para os irmãos qual é a finalidade desse curso, para os irmãos que estão concluindo, né? Os que vão aplicar isso. Este curso, na verdade, os irmãos agora ativam o mudo, é isso? Abre o microfone agora, quando de fato for necessário, tá bom? Então, o que eu quero explicar para os irmãos? Esse curso, com essas 4 aulas, que é a igreja, conhecendo melhor a Igreja Catedral da Esperança, autoridade, submissão e a importância de ser servo, chamados a servir, é como se fosse um check-in. A pessoa chegou na igreja, quer trabalhar como membro, quer como líder, quer começar no ministério da igreja. Nós criamos esse material para a pessoa chegar e entender qual é a visão que nós cremos, o que nós trabalhamos. Então, é um curso básico, básico, básico. Mas é um básico de suma importância, porque ele pega todas as áreas que são necessárias para um líder no começo, que é conhecer o que é a igreja, conhecer a igreja que ele está entrando, autoridades com missão para que não haja problema com rebelião, rebeldia, e agora essa aula que nós vamos ministrar. Depois disso, eu tenho outros cursos de mentorias. Esses outros cursos de mentorias já são focados mesmo mais para pastores e para aqueles que realmente já estão a exercer liderança. Eu tenho uma mentoria só para pastores, eu tenho uma mentoria para liderança, aqueles que vão, como é que prepara um sermão, como é que prepara uma palavra, como lidar com pessoas difíceis, a visão do pastor para a igreja, qual é a gestão da igreja, o marketing da igreja, a comunicação, a gerência de tempo. Então, é uma mentoria mais voltada para pastores. Se você não tiver interesse depois, a gente trabalha nessa questão, tá bom? Depois trabalha. Irmãos, pedir os irmãos para ativar o mudo aí, por favor, não deixar aberto aí, senão atrapalha a gravação. Então, se os irmãos estiverem interessados depois, os irmãos estiverem interessados depois, os irmãos me procuram e a gente vai poder marcar essa mentoria. É lógico que depois essa mentoria já para pastores ou para liderança que já estão desenvolvendo, como é um material mais trabalhoso, que exige mais tempo, a gente trabalha com uma oferta com os irmãos de contribuição, e a gente trabalha é, atendendo os irmãos até mesmo para poder dar uma melhor qualidade. Tá bom? Então vamos falar sobre esse material hoje, que é a importância de ser servo. Tá bom? Nós somos chamados a servir. Chamados a servir. Olha a importância desse conteúdo. Primeiro, vamos falar o que é ser servo, tá? Vou pedir aos irmãos que leem comigo aí, alguém que se dispõe a ler, para a gente ter uma aula participativa, a importância de ser servo. O que é ser servo? Lê para nós aí. Quem pode ler? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pronto, então Marcos, no capítulo 10, 43, ele dá uma aula aí sobre o que é o servo, né? Ele já começa um princípio no reino de Deus. E no reino de Deus, ele usa aqui a palavra grande, né? Primeiro, aqui ó, quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, né? Ele diz que essas pessoas têm a característica de servo. E depois ele fala que próprio Jesus, o Filho do Homem, né? O Filho do Homem não veio, então fala do modelo. É exatamente o que de trabalhar. Então, no contexto bíblico, servo é aquele que é grande. Pai, pastor, não entendi.
Então, a pessoa na igreja que ela é serva aí que ela é grande, é. No mundo, o servo é o menor. O servo é aquele que está debaixo do maior, né, do grande. Na obra de Deus, não. A Bíblia fala: aquele que quiser ser grande, aquele que quiser se tornar grande entre vós, este é o que serve. Então, no reino de Deus, grande não é quem é servido. Grande ou importante é quem serve. É serve. E ele diz: e quem quiser ser o primeiro, seja servo. Então, o servo, ele é o primeiro. Ele sempre é o primeiro. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é que funciona, quando vai se organizar um evento, uma conferência, uma coisa grande, o servo é o primeiro a chegar. Ele tem acessos que outros não têm, justamente porque ele vai para lá servir. Então, o servo é sempre o primeiro, né? E o terceiro, ele é modelo. Por que que ele é modelo? Porque só quem é servo é parecido com Jesus. Não é quem tem o dom, não é quem tem a importância, não é quem tem a relevância, não. No reino de Deus, quando a pessoa se dispõe a servir, aí que ela está parecendo com Jesus, porque Jesus ele é servo, ele veio servir. A Bíblia fala que ele se dispôs de tudo na glória para vir à terra servir ao homem. Então, quem quiser ser parecido com Jesus, tem que aprender a servir. Amém? E aí, nós temos uma frase muito forte que é: ministério é serviço e não ser visto. Então, tem gente que entra no ministério diaconal, pastoral, evangelista, pregador, né? E ele pensa que agora que ele está no ministério, ele vai ser visto por todos. Não, ministério não é plataforma para promover ninguém. O ministério é um lugar de servir. Então, ministério não é ser visto. Ministério é servir. Isso que é ministério, é serviço e não ser visto, ok? Então, a grande dificuldade que as pessoas têm que exercem liderança é o desafio de vencer a sua vaidade e deixar que Cristo apareça através das suas vidas. Então, muitas vezes, Deus começa a usar uma pessoa no dom, Deus começa a usar a pessoa na palavra, no conhecimento, né? E a pessoa, então, por ela tá sendo usada por Deus, ela fica vaidosa. E ao ficar vaidosa, ela fala assim: não, eu sou importante. E não é, irmãos. Não deixa essa vaidade estar no seu coração, né? Muitas pessoas já se perderam por causa da vaidade. Você tem que lembrar que Cristo que tem que aparecer, não é você. A glória é dele, não é nossa. Nós só somos instrumentos. Então, para isso, precisam entender que são instrumentos na mão de Deus. Mas é Deus que é o autor da obra. Amém, irmãos? É Deus que é o autor da obra. Então, nós não podemos, de forma alguma, pegar essa vaidade de achar que nós somos o autor. A própria Bíblia fala assim: um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, nós somos só instrumento, né? Eu preguei aquela palavra, pastor, estudei, eu sei que tem meu esforço. Obrigado, você agradeceu, pastor, que palavra, maravilha. Mas isso aqui é para promover o nome do Senhor Jesus. É para promover o reino de Deus. Não é o meu reino. A glória é dele e não é nossa. Então, quem for estar na igreja tem que ter esse espírito, esse entendimento, porque por causa da vaidade há divisões, há rebelião, né? As pessoas não conseguem se unir na igreja porque não entende que está ali para servir, não para competir com ninguém. Nós somos servos, né? Eu conheço gente que era diácono da igreja, diácono. Aí ele lá servia água, ele lá limpava uma cadeira, ele lá limpava a igreja. Aí depois ele virou presbítero. Não, não faço mais isso, não. Agora sou presbítero. Agora eu sou evangelista. Agora eu sou pastor. Né? Não existe isso. Não existe isso. Eu sempre falo que o servo sempre será servo. Sempre. Sempre. Eu tenho na minha Bíblia aqui, uma Bíblia que eu tenho uma Bíblia antiga que eu uso, e nela está escrita aqui, acho que não dá para vocês verem não, mas ela está escrita aqui: Carlos Ramos, servo de Yeshua, é Jesus. Então isso é para nunca esquecer que eu sou servo.
Eu sou servo. Nós somos servos, sempre servos. Aonde quer que estejamos, sempre vamos servir, porque maior é o que serve. Não é o que é servido, é o que serve. Amém? Você tem importância, você tem ideia de como é a importância de ser servo? Quem já reparou que tem aparelho de telemóvel que é mais caro que o outro? Quem já reparou? Uma determinada marca, um aparelho é mais caro que o outro. Quem já reparou isso? Agora, por que que isso acontece? Alguém tem uma opinião? Por que que um aparelho é mais caro que o outro? O que que vocês acham? Eles fazem uma coisa, eles ligam, eles têm acesso à internet. Por que que um é mais caro que o outro? Qual a opinião dos Por irmãos? causa do modelo? Modelo? Mas por quê? Modelo está dentro do que eu falei aqui, ó. Ó, modelo, né? Está dentro do que eu falei aqui. Mas vamos dizer, mas por que que vocês acham que é? Porque o preço influencia no que tem mais serviço, ele tem mais, trabalha mais, ele tem mais opções para nos servir. Isso, você falou a palavra aí, Weder. Isso serve tanto para o aparelho, você trabalha aí com internet, existe um pacote básico e existe pacote mais caro. Por que que o pacote mais caro é mais caro? Porque ele oferece mais Mais serviços, serviço, mais opções. mais serviço. Olha, tem esse serviço aqui, tem esse serviço. Então, irmãos, toda vez que você serve, você ganha mais valor. Pode dizer amém? Toda vez que você serve, você ganha mais valor. Isso chega na igreja, no local de trabalho. Tem um funcionário, irmão, que a empresa pode mandar todo mundo embora, mas ele tem que ser o último, porque se ele for mandar embora, complica. Por quê? Porque ele faz coisas que muita gente na empresa não faz. Ele tem habilidades na empresa que muitos não têm. Ele é o coringa, né? Ele trabalha em qualquer lugar que colocar, ele se dá bem. Por quê? Ele aprendeu a servir. Agora, aquela pessoa que só faz o que manda, é descartável fácil. Então, ninguém nunca perde por ser servo. Nunca perde por ser servo. E vamos usar alguns exemplos da Bíblia? Vamos usar o exemplo de Davi. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Davi é chamado onde? É chamado homem segundo o coração de Deus. Vou pedir a vocês que usem a Bíblia aí, vocês que têm Bíblia. Onde que Davi estava quando Deus escolheu Davi? Davi estava onde? 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11. Onde é que Davi estava? 1 Samuel, deixa eu corrigir aqui. 1 Samuel 16, 11. Onde que Davi estava quando Deus o chamou? Quem pode ler? Vamos, gente, eu corri. 1 Samuel 16, 11. Conseguiu a aqui. Perguntou a E Jessé, Pode ir. você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então, onde que ele estava, Jéssica? Quando chega ali o profeta para ungir, ele estava no campo, servindo o seu pai, por ordem do seu pai, comando conta das ovelhas. Ele estava fazendo o quê? Servindo. Uhum. Então, irmãos, você que é obreiro, obreira, que já viu gente assim, pastor, eu agora, Deus me chamou, eu vou viver pela fé. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, Deus não chama ninguém preguiçoso. Deus não chama ninguém à toa. Deus só chama gente ocupada. Deus só chama gente ocupada. Cuidado com esse tipo de gente que não quer trabalhar e não quer trabalhar porque diz que tem um chamado de Deus. Isso é mentira. Eu nunca vi Deus chamar desocupado. Deus sempre chamou alguém que estava fazendo algo para essa pessoa deixar o que estava fazendo para fazer o que ele quer que faça. Justamente para a pessoa ter uma opção de escolha. Deus não chama ninguém vagueando aí à toa na vida, dessa pessoa não ter o que fazer, vou virar pastor. Não tenho o que fazer, vou virar obreiro. Não tenho o que fazer, vou virar cantor. Não. Cuidado com esse tipo de gente, irmão. Deus só chama gente ocupada. Tanto que quando Deus chama, geralmente quem Deus chama tem que largar alguma coisa. Os discípulos largaram o barco, outros largaram os bois, outros largaram lá a profissão, outros largaram lá os títulos. Toda pessoa que Deus chama para fazer algo, porque já estavam fazendo algo. Quem pegou a visão aí? Amém? Amém? Então, Davi estava fazendo algo. Segundo, o que aconteceu depois que Davi foi ungido como rei? Continue, Jéssica, está com a Bíblia aberta? Lê aí. 1 Samuel 16, 19. O que que aconteceu?
Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então, veja bem, o rei precisava de um músico lá no palácio e foi chamar quem? Davi. Davi. Mas Davi não era ungido, Davi já não era ungido rei, Jéssica? Já. Sim, Mas não é porque ele foi ungido a rei que ele foi para o trono. Ele voltou para onde? eu Para o passo. pasto. Então, deixa eu dar uma palavra para a sua vida para você receber. Tem unção na sua vida que já foi liberada, mas nem sempre a unção vai te mudar de geografia na hora. Primeiro vem a unção, depois o senhor muda de geografia. Porque tem pessoas que Deus já ungiu e ainda não moveu. E tem pessoas que são ungidas que Deus vai mover. Deixa eu tentar explicar. Deus já tinha rejeitado Saul praticamente. Deus já estava aqui, ó, com Saul. Mas Saul estava no trono ainda. Amém? E Deus já tinha escolhido Davi, mas Davi não estava no trono. Então, eu estou profetizando e estou te dizendo que há pessoas que Deus já ungiu, só não está no lugar ainda. E há pessoas que estão no lugar que Deus já tirou unção. Uhum. Pode dizer amém? Então, cuidado com esse negócio que é fungido, agora Deus falou comigo, eu vou largar. Não, irmão, continua fazendo o que você está fazendo. Espera o momento certo que Deus vai te colocar. Espera o momento certo que vai chamar. Eu, quando Deus me chamou, tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Para acontecer o que está acontecendo na minha vida agora. Onde o Senhor falou comigo que eu estaria nas nações fazendo a sua obra. Nunca imaginei. Um garoto com 15 anos, estava no meio de uma roça, um pasto, numa vigília. E Deus me usou uma profeta para falar comigo lá no pasto. E eu nunca imaginava como é que seria isso. E agora, lá para os 40 anos, que eu estou vendo cumprir tudo que Deus falou. Então, tem todo um processo. Todo sucesso tem um processo. Amém? Uhum. Continuando. Amém. Como ficou a vida de Davi após ser promovido? Ele foi chamado para ser músico, né? O que aconteceu com Davi depois que ele foi promovido para ser músico e escudeiro do rei? Leia aí primeiro. 1 Samuel, o 28 aí. Acho que é o versículo 28, 16, 28. 16, 28? Pensei isso mesmo, se eu não estiver errado aqui. Não. Deixa eu entrar aqui. É versículo 18, 12. Ok. Vê para mim 18, 12. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Hum, Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha. E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. tá. Deixa eu só corrigir um texto aqui. Lê para mim agora o versículo de número 16, 17. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu Não, a darei em casamento a não. você. Fiz uma Não? anotação errada aqui, tá? Deixa eu pegar o texto aqui. Eu quero o texto onde ele mata o Golias. Tá atrás então. Falta um pouquinho. Hum. Falta um pouquinho, só para me dar o texto correto aqui. Nas minhas anotações, quando eu anotei, infelizmente, eu anotei o versículo errado. Tá, 17, 1 Samuel 17. Pronto, a partir do versículo 12 fala sobre isso. 1 Samuel 17, A partir do, versículo. a partir do 16, que fala sobre mais ou menos isso. Então, praticamente eu alterei aqui, ó. 17, 16, coloquei 16, 17. Uhum. Então, como é que Davi entrou para a história? Matando quem? Um Golias. gigante. Matando o gigante, Uhum. né? E Uhum. quando Davi ele é chamado como músico, ele não perdeu o seu serviço. Segundo a Bíblia, inclusive, ele ia e voltava para o pasto e voltava para o palácio, mesmo depois de ser ungido. Uhum. Isso mostra que o seu serviço, toda promoção gera mais serviço. E agora no palácio, ele volta todos os dias para o palácio. E ele entrou para a história
quando ele mata o gigante, isso mostra o quê? Que quando você vai servir, você encontra com o seu destino profético. Sabe por que tem muita gente que não encontrou ainda com o profético da sua vida, com aquilo que nasceu para fazer? Porque não está fazendo. Quem pode dizer amém? Amém. Porque não está fazendo. Então você vai encontrar com o seu destino profético quando você estiver servindo. Davi estava no pasto, servindo o seu pai com as ovelhas. Aí o pai manda ele servir os seus irmãos na batalha, e quando ele chega na batalha, lá vai desatar a unção de Davi para ele se tornar rei de Israel. Ele mata o gigante, e a partir daquele momento, nunca mais Davi volta para o pasto, porque Davi agora é o matador de gigante. E se Jéssica, ele tivesse negado de ir lá no pasto servir os irmãos? Ele ia encontrar o destino profético dele? Não. Não. Então, meu irmão, você quer achar seu destino profético? Vá servir. Porque quando você estiver servindo, você vai encontrar com o teu propósito e Deus vai te encontrar lá para chamar você para o que ele tem para fazer. Pode dizer amém? Amém. Vamos para o próximo aqui. Amém. Outro exemplo bíblico. Vou pedir outro irmão para ler para mim. Outro exemplo bíblico. Neemias 2, 1 a 8. Neemias 2, 1 a 8. Não precisa ler tudo, não, mas eu vou pegar aqui. Eu acho que todo mundo conhece a história de Neemias. O que aconteceu? Vou pedir o irmão para ler aí. Quem está com a Bíblia aí pode ler para mim, rapidinho? Vamos lá, vamos lá. Neemias 2, 1 a 8. Neemias, capítulo 1 a 8, pastor. 2, 1 a 8. Sucedeu, pois, no mês de Nissim, o 20º do rei dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: Viva, rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é de agrado do rei, e se o teu servo aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o certo tempo. Qual vai ser a irmã, tá? Disse Versículos mais ao 7. rei: Deem-se-me cartas para os até o 8, 7, ok, da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Versículo 7. O 8. Até o 7, o É o 8, 8, isso. como também uma do jardim do rei, para que me deem madeira para cobrir as portas do poço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém. Amém. Então, irmãos, se for a história de Neemias, né? Os irmãos conhecem a história. O povo de Judá estava no cativeiro. Chega o momento agora deles retornarem para a terra. E Neemias está lá no palácio do rei Artaxerxes. E ele recebe a notícia do que está acontecendo em Jerusalém. Então, o primeiro princípio que a gente aprende com esse texto, como servir, você precisa entender a posição que Deus te coloca. Muitas vezes nós queremos ser grandes, ter posições grandes, e ignoramos as pequenas oportunidades. Quantas pessoas queriam ter acesso ao rei da Pérsia, mas Deus colocou Neemias como copeiro dele, a fim de que no tempo certo este serviço fosse usado por Deus. Irmãos, tem muita gente que quer começar lá em cima, quer começar grande, e não entende que é nas pequenas coisas que Deus está te colocando. Primeiro, que Ele está te moldando, e segundo, que Ele está te colocando em lugares para que na hora certa
ele te use nesse propósito. Quantas pessoas vocês pensam que queriam ter acesso ao rei mais poderoso que tinha naquela época, que era esse rei da Pérsia? Quantas pessoas? Né? Mas Neemias foi lá servir ele no palácio. Sabe qual a função de Neemias? Ele experimentava a bebida que o rei tomava. Para que o rei não morresse envenenado, o copeiro é que bebia primeiro. Se houvesse veneno, quem morrer era o copeiro. Então, muita gente fica reclamando de certos lugares que Deus coloca ele, né? E não entende que ali tem um propósito. Não entende o propósito de servir. Não entende a posição que Deus o colocou. Então, não para de murmurar, para de reclamar e comece a entender o propósito, porque tudo tem um propósito. No seu serviço você vai encontrar o teu propósito, mas tem que estar no lugar sem murmuração, sem reclamar, entendendo por que você está colocado ali. Tem gente, por exemplo, que quer ser empresário e nunca trabalhou como empregado. Já acha que vai começar lá em cima. Eu pergunto a você, como é que uma pessoa que não sabe o que passa na cabeça do empregado, que não começa de baixo, vai chegar como grande e vai entender como é que funciona o negócio? Calma, irmão, você está trabalhando para alguém e esse patrão que você está servindo está sendo o seu mentor que Deus está usando para amanhã você ter o seu próprio negócio. Aprenda a servir. Aprenda a entender a posição que Deus está te colocando. Para de reclamar, para de murmurar e faça com alegria. Amém? Segundo lugar, sirva com alegria, pois sua alegria abre portas para o seu serviço. Olha isso aqui, alegria abre porta para o seu serviço. Neemias 2, 1 a 4. Por que o rei reparou que tinha algo acontecido com Neemias? Porque a Bíblia fala que Neemias, ele servia com alegria, ao ponto de, no dia que ele estava triste, o rei reparou que ele não estava bem. A Bíblia manda servir ao Senhor com alegria, Salmo 102. Servir ao Senhor com alegria, apresentáveis ele com cântico. Certamente Neemias sabia disso, e por isso, mesmo como escravo, ele serviu o rei com toda alegria. Tanto que o rei notou no dia que ele estava triste. Amém, irmãos? Olha que ensino para a gente como servo. Servir com tanta alegria que as pessoas reparam quando você, o serviço, não está com alegria. Amém, queridos? Não sei se vocês já ouviram a história de você ser uma pessoa cheia da graça, você ser um alegre, você ser uma pessoa bem disposta, de você ser uma pessoa que faz com alegria o que você faz, né? Diz que tinha um frigorífico em que as pessoas trabalhavam nele e todo dia as pessoas saíam e passavam pelo porteiro ali, pelo guarda, né? E só tinha um funcionário que passava todo dia e ela falou, olha, bom dia. No terminal você passava, boa tarde, bom descanso para o senhor. Todo dia, esse bom humor, na entrada e na saída. Um dia, aquele trabalhador foi trabalhar naquele frigorífico, infelizmente entrou numa câmara de refrigerar, aquela câmara grande, né, de refrigerar, e a porta travou com ele lá dentro. Todo mundo foi embora. E ninguém deu falta dele. Ele ia morrer congelado lá dentro. Mas sabe quem foi salvar ele? O porteiro. O porteiro foi lá dentro salvar ele. Aí quando abriu, ele saiu para fora ali e tal. E ele falou, rapaz, mas como é que você deu conta que eu estava aqui dentro preso? E ele falou, porque todo dia você me dá bom dia quando entra e me dá bom dia quando sai. E quando eu vi que você não saiu para me dar bom dia, eu falei, alguma coisa aconteceu. Olha a importância de você servir com alegria. Você já viu obreiro na igreja que está com cara amarrada porque está servindo, porque está na escala? Vai para o ensaio amarrado. Nossa, não aguento esse ensaio mais. Nossa, pastor, manda chegar cedo, não aguento esse negócio de chegar cedo. Já viu gente assim? Irmão? Eu não dou conta. Eu não dou conta, irmão. Se eu tiver obreiro que chega cara amarrada para se ver, eu mando embora. Eu falei, irmão, vai descansar, vai fazer outra coisa. Sabe, não dá, irmão, você trabalhar com gente mal-humorada, servir com mau humor. Não dá, irmão. Não dá. Servir com alegria. Amém? Terceiro, sirva para que o seu serviço te promova a outro serviço, seja sempre servo. Quando o rei pergunta a Neemias o que ele queria, o que você acha que Neemias ia responder? Se ele estava triste, o rei pergunta, o que você quer? Era grande oportunidade para Neemias pedir um favor pessoal, né? Mas sabe o que ele pede? Mais trabalho. Ó rei, me dá cartas, me dá condição, Senhor, eu preciso voltar em Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Irmãos, essa hora é a hora dele se dar bem, né? Falou, rei, eu estou precisando aí de uma promoção, estou precisando aí de umas férias, estou precisando aí
do recurso aí para fazer umas coisas para mim, quem sabe comprar minha casinha própria aqui, né? Não. O que que ele pede? Senhor, me dá oportunidade, me dá recurso para que eu possa fazer algo mais, para que eu possa fazer algo pelo meu Deus. Eu preciso voltar em Jerusalém e reconstruir os muros. Irmãos, tem gente que quando recebe algo nas mãos dele, ao invés dele que ele recebeu, ele usar para servir mais a Deus, não, ele pega aquilo para ser servido. Ele pega aquilo para ser servido. Ele era empregado, virou patrão. E agora ele tem condição de abençoar os outros, o que que ele faz? Ele não abençoa, porque ele não entendeu que Deus o colocou numa posição para servir a outras pessoas. Deus cresce, eu louvo a Deus, irmãos, que eu tive uma igreja muito grande no Brasil, e eu falava muito para meus discípulos, que o segredo do crescimento da nossa igreja é a gente servir outras igrejas. E eu usava muito os nossos discípulos para viajar, para atender pastores, fazer conferência, ajudar os pastores, fazer mentoria com os pastores. Eu usava toda a nossa equipe para isso. E as pessoas falavam assim: qual o segredo do crescimento da sua igreja? Eu falei: é que nós servimos. Toda vez que você serve, irmão, Deus te aumenta os recursos. Toda vez que você serve, Deus te dá condição. Eu não conheço ninguém que sirva a Deus, que Deus não dá recursos para que ele sirva ainda mais. Você pode dizer amém? Então, esse é o exemplo de Neemias. Quem serve com alegria sempre terá recursos para o seu trabalho. Aprenda que Deus sempre patrocina o propósito certo. Fala, Deus patrocina o propósito certo. Deus não patrocina a vaidade, mas propósito certo, Deus patrocina. Eu não tenho dúvida, irmão, de que aquilo que nós estamos fazendo aqui em Algés, aquilo que nós estamos fazendo a nível de ministério, o Senhor vai mandar os recursos, porque sempre que nós dispomos a fazer, Deus manda o recurso. Deus não manda o recurso para fazer, meu irmão. Deus, depois que você começa a fazer, que Deus vai mandando recurso. É no caminhar que você vai fazendo, Deus vai dando os recursos. É no caminhar que você vai começando a trabalhar, que Deus vai abençoando. Tem gente que fica esperando. Eu conheço muito pastor assim. Não, pastor, eu estou esperando a minha igreja crescer para que eu possa fazer algo mais. Não, irmão, está errado. Faça o que você puder, do jeito que você puder, com aquilo que você tiver, aonde você tiver. Faça. Faça. Se você não pode fazer tudo o que quer, faça o que você pode. Mas nunca fique esperando chegar a oportunidade certa, não. É aquela música que diz: quem sabe faz a hora, mas não espera acontecer. Amém? Deus não patrocina a vaidade, mas Deus ama investir num coração de servo. Posso ouvir amém? Deus está falando com você nessa noite, amados. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui. Amém. Deus está falando com você onde você está. Amém. Está falando ao seu coração, mudando os seus conceitos. Por isso que eu falo, essa aula parece uma aula muito simples. Mas se um líder que está começando a entender isso, a gente vai ter problema na igreja para servir, não. Um grande problema é que as pessoas chegam na igreja e só quer posição, mas não tem um coração de servo. E não parece com Jesus, porque Jesus tinha um coração de servo. Amém? Eu vou terminar essa história com um dos homens mais lindos que eu conheço na Bíblia, Obed-Edom. 2 Samuel, capítulo 6, 1 a 11. 6, 1 a 11. Amém? Eu não vou ler tudo aqui, não, porque dentro do texto eu vou ler nos versículos. A Bíblia nos relata a história de Obed-Edom. Morava à beira de uma estrada que levava a Jerusalém. Um dia acontece uma tragédia, né? Abinadab morre por ter tocado na arca, enquanto era levada por carros de boi. Aí o rei Davi, né, encontra a casa de Obed-Edom e deixa lá a arca do Senhor. Ela fica guardada lá. E olha o que aconteceu, irmãos. Essa história é tão bonita porque Davi, ele assume o trono, a primeira coisa que ele pergunta: onde está a arca do Senhor? E ele quer trazer a arca de volta para o Jerusalém. A arca tinha sido roubada pelos filisteus. Então, os filisteus devolvem a arca porque a arca lá tinha dado muito problema nas terras de lá, né? A arca lá foi uma maldição. Deu úlcera, derrubou deuses dele, fez um estrago. Porque a unção no lugar errado, ela gera prejuízo. Mas a unção no lugar certo, ela gera resultado. Você anotar isso aí, irmãos, tem umas chaves que eu solto aí, você tem que guardar isso aí. A unção no lugar errado, ela gera prejuízo, mas a unção no lugar certo, ela gera resultado. Então tem muita gente que tem a unção certa no lugar errado. Então cuidado com isso. Então a Bíblia diz que Obed-Edom morava na beira da estrada. Aí Davi fez o carro de boi, aquela coisa, vamos levar a arca. Não vou entrar aqui nessa matéria hoje, que eu vou explicar depois porque a arca caiu. Depois eu explico isso. Mas hoje eu quero falar de Obed-Edom. A arca cai. E a Bíblia fala que Abinadab ali, por ter tocado na arca, né?
morre. Morre. O que acontece? O pessoal fica assustado. Onde vamos colocar essa arca que mata a gente? Ah, tem a casa de um tal de Obed-Edom. Deixa esse trem lá. Deixa esse negócio lá, porque antes que morra alguém. Deixou lá que foi. E Davi volta para Jerusalém. E de repente as notícias começam a chegar. Olha o que significa a palavra Obed-Edom. A palavra Obed significa servo, que é o mesmo que escravo. E Edom denota que este homem era descendente dos edomitas. Quem eram os descendentes? Que eram descendentes de Esaú, sendo este um povo inimigo de Israel. Não bastasse, ele era geteu, ou seja, de Gate, a terra de um dos maiores inimigos de Israel, que era a terra de Golias. Então, olha a biografia desse moço. Olha quem ele era. Ele era servo, edomita, da terra de Gate, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas olha o que começa a acontecer. A arca fica na casa dele durante 3 meses. E em 3 meses que a arca fica lá, aquele homem começou a ser abençoado. Aí essa notícia chega para o rei. Olha, desde que a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele tem sido abençoado. Irmãos, talvez eu e você, quando o rei falasse que ia deixar um negócio desse na nossa casa, você aceitaria? Eu não, rei, pelo amor de Deus. Ele está matando os outros, você quer deixar na minha casa? Guarde essa palavra, irmão. Nunca rejeite a arca de Deus. Nunca rejeite a presença de Deus. Tem muito crente assim. Deus começa a abençoar ele fala, não, pastor, eu sirvo aqui na igreja. Minha vida é particular. Meu carro é meu, minha casa é minha. Tá? Esse negócio de ter reunião lá em casa, de usar meu carro para as coisas. Cuidado, irmão. Cuidado. Não jogue fora aquilo que Deus está levando para dentro da sua intimidade. Obed-Edom, ele aceitou ter arca na casa dele, mesmo com os riscos que ele poderia correr. Ele aceitou aquilo. E por isso ele começou a ser abençoado. E por isso ele começou a receber bênçãos de Deus por causa dessa situação. Vamos continuar? Aí a Bíblia fala que. Fecha o microfone aí, gente. Fecha o microfone, que está saindo um sonzinho aqui. O que aconteceu quando ele começou a ser abençoado? Davi vai lá e leva a arca de volta. Fala, não, vamos trazer a arca para Jerusalém. Faz da forma certa, leva a arca de volta para Jerusalém. E Obed-Edom fica sem a arca. Mas o que Obed-Edom fez? Nunca mais eu fico como sem a arca, eu vou atrás dela. Eu vou servir para que eu fique perto da presença da arca, para que eu fique perto da glória de Deus. Vamos ver o que acontece? 1 Crônicas 15, 17 e 18. Quem pode ler para mim aí? 1 Crônicas 15, 17 e 18. Lê para mim aí. 1 Crônicas 15, 17 e 18. E 17 e 18. Eu vou ler. Assim, os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Guzaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifeléu Dê o e 21 para mim. Viu 21? Matitias, Elifeléu, Miquineias, Obed-edom, Quem? Jeiel, Quem é que estava Ob- aí? Obed-edom. Obed-Edom. Onde que ele estava? Trabalhando como porteiro do templo. Amém. Então, Obed-Edom se tornou o porteiro do santuário do Senhor. Por que ele fez isso, Amanda? Porque ele amava tanto a Shekinah de Deus, a presença de Deus, que ele falou, eu vou servir. Eu vou Amém. trabalhar como porteiro, eu vou ficar lá perto. Eu quero ficar perto da arca. Então, ele se faz um porteiro e fica lá perto, nas frestas da porta, contemplando ali, vendo de longe a presença de Deus, que ele queria estar perto da arca. Então, hoje, Amanda, muitas pessoas querem um lugar de pastores, quer estar lá no púlpito, estar lá na Uhum. frente, né? Chega às festas, quer terminar. Verdade?
Ele falou, não, Sim. eu quero a glória, eu quero ficar aqui na porta, eu quero ficar perto, eu quero ficar perto da presença de Deus. Então não começa pelo começo, quer começar grande, não começa servindo, não começa, né, nos pequenos serviços. Acha que acha que é menosprezo, né? É fazer as coisas menores da igreja, né? Limpar uma casa de banho, atender as pessoas na porta. E foi até importante você atender, né, Amanda, a sua leitura, porque eu ouvi um testemunho de uma irmã aqui na igreja que veio para a nossa igreja. E quando perguntou para ela, por que que você ficou na nossa igreja aqui? Você lembra o que que ela respondeu, né, Amanda? Ela não ficou na igreja por causa da pregação do pastor. Ela não ficou na igreja que o Uhum. pastor pregou muito. Ela falou, olha, irmãos, eu me lembro até hoje, quando eu entrei na porta e a Amanda me deu um abraço. O abraço da Amanda me conquistou aqui na igreja. Olha a Amém. importância de ser servo e de servir, irmãos. Então, Obed-Edom foi porteiro. Que privilégio receber as pessoas. Privilégio estar ali, né? Eu acho que a Obed-Edom, quando ele recebeu as pessoas, falou assim, ó, bem-vindo à glória de Deus. Eu experimentei a glória de Deus. Pode entrar, porque a glória de Deus está aqui. Ele tinha experiência com Deus, podia estar na porta recebendo com tanta alegria. Amém? Vamos continuar Amém. aqui? Vamos continuar? Ah, opa, onde que eu estou aqui? Vamos lá. Vamos lá, próximo. 2, 15, 19 a 21. Já falei aqui, 15, 19 a 21, Primeira Crônicas. Ó, ah, aliás, é 16. Oh, meu Deus, eu anotei tudo errado aqui. Só pegar o texto aqui. Estava escrevendo as coisas hoje, acabei colocando as referências erradas. Hum. Vai lendo para mim esse ponto 2 que eu vou achar a referência aqui, tá? Quem pode ler o slide para mim? O pastor, mas eu acho que está certo, é porque no texto anterior, você estava falando sobre ele ser porteiro, e o porteiro fala no versículo 18. E agora, a partir do versículo 19, fala sobre os músicos. E aí ele ainda Ah, também então tem. tá certo. Tá certo. Eu achei que eu tinha notado. Obrigado, viu, Eda? Achei que eu tinha notado errado aqui, tá? Eu estava vendo a revisão, acho que eu fiz uma revisão lá no material em PDF e acabei não vindo no slide. Então vamos lá. Ele agora serve como músico. Então são numerados e contados agora os músicos que tocavam diante da arca do Senhor. Ele aparece quem? Obed-Edom. Então ele era um Zé Ninguém. Agora pediu para ser um músico, aprendendo a tocar a harpa, né? Eu até que coloquei aqui, creio que pelo esforço possa até que Davi tenha ensinado, né? Brinquei aqui. Então não despreze a sua função, ainda que pareça menor, pois o crescimento só virá através da sua fidelidade ao Senhor. Então ele era o quê? Porteiro. Agora já ficou o quê? Agora já é músico. E continua o quê? Servindo. E isso serve até para os nossos irmãos que são músicos, os tal dos levitas, né? Eu sou levita. E porque ele é levita, ele só levita na igreja, né? Não faz nada. Né, irmão? Quando você... O levita é aquele que serve. Levita é sacerdócio. Então, o músico também serve. O músico também faz as coisas que é um serviço. E, aliás, o ministério de louvor é um serviço. Cantar é um serviço. Tocar é um serviço. Eu já vi pessoas falando, o que você faz na igreja? Você tem algum ministério? Não, eu só sou músico. Não, você não é só músico. Quem está ministrando no altar está servindo. Quem está ministrando, cantando, está servindo. Com o seu dom, com suas habilidades. É um serviço. Amém? Olha o que acontece depois, o 15, 24. Lê para mim o 24 aí. 15, 24. Eu vou ler aqui. Zabanias e Isso. Josafá e Natanael, Amasai, Zacarias e Benai e Eliasel, os sacerdotes, tocavam trombetas perante a arca do Senhor. E Obed-Edom. E Obed-Edom tocavam trombetas. Esse que é o versículo que eu queria achar, versículo 24, quando fala do trabalho dele como músico aí. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel, os capitães milhares, fizeram subir com alegria a arca do concerto, e o senhor da casa de Obed-Edom. Sucedeu que, ajuntando Deus os levitas, levaram a arca com cerco e veio e sacrificaram 7 bois, 7 carneiros. Lá na frente, quando você vai encontrar aquele como guardião, deixa eu pegar aqui o texto aqui. Deixa eu pegar.
Isso aqui. Hum. Em 1 Crônicas 15, 23 a 24 já fala sobre isso. Lê para mim, Jéssica. Eu estou com medo que eu É, estou errado o versículo aqui. Estou desconfiado que eu errei. Lê aí. mas é a minha tradução também, né? Aí diz aqui, Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeías, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. É esse texto que eu queria. Obrigado, Jéssica. Eu estou com outra tradução aqui. Então, ele foi escrito para quê? Seriam os guardas. Guardiões da arca. Davi... Ô, Jéssica, você lembra onde que Obed-edom começou no serviço aí? Como porteiro, não era? Sim, uhum, Onde que ele já está? como guardião. Guardião da arca. Ou seja, agora não é só um músico mais que tocava diante da arca, mas agora ele é o quê? Guardião da arca. Ele está todo o tempo perto daquilo que mudou a sua vida para sempre. A Shekinah do Senhor. Vocês estão conseguindo ver a evolução de Obed-edom? Desde que ele sai da porta, até virar músico, agora chega agora como guardião da arca. Uhum. Continuando. Depois ele serve como ministro de culto. Leia 16, 4 e 5. Vê se eu anotei certo aí. Me perdoe se eu tiver anotado as vezes que é errado, depois eu corrijo o material. Eu fiz um slide aqui, mas eu acho que não era esse slide, é o outro que eu fiz. Por isso que eu estou vendo que tem uns erros aqui. Vem lá. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles e Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Quem? Jeiel. Quem? O Obed-edom. que ele é agora? Ele toca lira. Agora ele é ministro de culto. É. Ele não é só o cara que está perto da guardião da água, agora ele coordena. Ou seja, adorar levava entre os ministros de que aparece ele Obed-edom, que deixou de ser guardião da água e passou a ser o ministro de adoração, liderado por Asaf. Ele já estava exercendo liderança na adoração. Estou falando de um cara que morava na beira da estrada, irmão, que era domita, que era servo, que era de Gate, e agora ele está lá, no meio dos levitas lá, servindo a Deus, como ministro de culto, ministro da adoração. Olha que coisa forte. Tudo por causa do serviço. Agora, olha o 16, 37, 38. O rei pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração, que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Gedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Olha que coisa linda. Agora, o incansável adorador, que era liderado por Asaf, deixa de ser somente um ministro de adoração e passa a ser um líder de 68 homens. Dá para entender isso? Aquele que não se dava, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que valorizou a presença, agora é grande na presença da obra e da Shekinah do Senhor. Mas como eu agora conheço Obed-edom, sei que não pararia por aqui, pois o verdadeiro adorador ele é incansável. Irmãos, vocês conseguem se sentir motivados quando você vê esse homem, de onde que ele veio, onde ele está agora? Ele agora como chefe dos ministros de 68. Ele está ali agora, diante da arca do Senhor. Vou continuar aqui, onde que ele vai chegar? 2 Crônicas 25, 24. Segunda Crônicas 25, 24. Quem pode ler? Alguém? Deixa aí. Pegou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que havia na casa de Deus, com Obed-edom e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Engraçado, acho que você leu, né, Marcelo? Que ele é tesoureiro, né?
Olha a revelação aí, ó. É, verdade. 2 Crônicas 25 e 24. A confiança de um adorador não tem preço, pois vemos que Obed-edom se tornou tesoureiro do ouro e da prata que pertencia ao santuário. Dentre todas as pessoas ali junto ao rei, o escolhido para controlar o tesouro do santuário foi Obed-edom. E pasme, você que vou lhe informar agora, segundo os estudos de tesouro do santuário do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Edom, corrigido nos dias de hoje, cerca de 3 bilhões de dólares. E aí, Marcelo? Olha de que você não vai comandar, de que você não vai cuidar. Olha o tesoureiro do patrimônio aí, olha o patrimônio do tesoureiro. 3 bilhões de dólares. Começou como? Servindo. Servindo. E ele ainda teve 7 filhos abençoados, que se tornaram ministros do templo do Senhor. Lê 1 Crônicas 26, 4. 1 Crônicas 26, 4. Eu vou ler aqui, ó. 1 Crônicas 26, 4. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeusabel, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Petuel, o oitavo, porque Deus o tinha o abençoado. Porque Deus o tinha o abençoado. Acho que seu áudio está aberto aí, Éder. Porque Deus o havia o abençoado. Então, irmãos, é muito forte isso aqui, irmãos. Eu disse no começo que mesmo na penumbra da solidão daquela estrada, nos dias frios ao lado de uma esposa fria, vivendo a pobreza e miséria, talvez clamava ao Deus do céu e da terra. Isso mostra que isso mostra o seu fruto, pois veja que foram os seus filhos depois da Shekinah do Senhor entrou na sua casa. Ou seja, Obed-edom era um homem que estava lá na beira da estrada, ele e sua esposa, aquela miséria. Agora ele tem 7 filhos abençoados. Diz aqui, porque o Senhor o havia abençoado. Eu quero profetizar e dizer, irmão, quando você serve a Deus, a bênção repousa sobre a sua casa. A bênção sobre os seus filhos, sobre tudo que você faz. Amém? Eu quero terminar Amém. aqui dizendo o seguinte. Quero que com essa mensagem você, cara irmão leitor, saiba que não importa para Deus o tamanho da sua empresa, quantos diplomas você tem na parede da sua casa, ou muito menos o tamanho da sua conta bancária. Mas o que importa para Deus é um coração sedento da sua presença e com a disposição de ser servo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, dentro daquilo que foi falado aqui, o seu coração ficou mais animado em servir? Amém. 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 Seu coração se fortaleceu. Glória a Eita, Deus. glória. E aí, pastora Arminda, como é que é, pastora Arminda? Animou o coração para servir mais, pastora? Oh, glória a Deus, pastor, sempre, para a glória de Deus. Irmão, Para a ninguém glória de perde. Deus. E aí, Júnior? Aumentou o coração para servir, Júnior? Amém. Disponível, pastor, disponível. Você usou a palavra certa, disponível. Amém. Porque tem muita gente que tem condição de servir, mas nunca está o quê? Disponível. Nunca está disponível. Ele sempre tem uma desculpa. Ele sempre tem uma desculpa. E eu se uso essa frase sempre, faz mais quem quer do que quem pode. Quem quer faz mesmo sem poder, irmãos. Já viu que, eu falo assim, já viu aqueles irmãos que tem cara de não e tem irmão que tem cara de sim? Você vai pedir uma coisa pro irmão, a gente fala assim, eu falo com o André assim, irmão, não vamos pedir pro fulano não, que o fulano tem a cara de não. Já falar com ele. Mas tem gente que tem cara de sim, você pode ligar para ele de madrugada, que ele tem cara de sim. Não há problema, ele tem cara de sim, mas tem gente que tem cara de não. Você vai falar com ele, você é cheio de dor, irmão, pode, será que dá? Agora tem gente que não está nem pensando, pastor, eu tô aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição. Irmão, é tão bom quando você trabalha com gente, irmão, que tem um coração de servo, que quer servir, que tem disposição para servir, que tem disposição de fazer o melhor pelos outros.
Então, é importante que nós, obreiros, líderes, que vamos fazer a obra de Deus, irmãos, que isso nunca saia do seu coração. Em nome de Jesus eu oro, irmãos, eu oro. Para onde que Deus colocar você, na posição que Deus colocar você, você nunca perca isso, o dom de servir. Porque no dia que você perder isso, irmão, você perdeu sua identidade, que é o modelo de Cristo. Quem é de Jesus tem que ser o modelo dele. E ele veio, ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E essa é a primazia do ministério. Então, quando você é colocado na liderança de um pequeno grupo, eu não estou te dando serviço, irmão. Eu estou te dando oportunidade de você servir com o seu ministério. É uma oportunidade que você está tendo de servir com o teu ministério. Quando você ganha oportunidade para pregar, quando você ganha oportunidade para estar na porta, quando você ganha oportunidade para estar... eu fico vendo aqui na igreja, cada coisa bonita. A Dani está aí, a Dani Boto. Tô aqui, pastor. Ô, Dani, você está falando hoje, Dani? Que Tô maravilha. falando. Tá falhando um pouquinho, mas tá saindo. Ontem seu marido estava imitando você aqui, falando nada. Ele falou assim, eu estou matando de raiva, pastor, que ela não consegue falar nada. Nossa, mas ele me mata mesmo. Brincadeira, tá, Dani? Sua esposa é uma benção. Ô, Dani, mas achei tão bonitinho ontem na igreja, porque você não pôde vir na igreja, né? Tava aí com a garganta aí meio dodói, né? Tava Mas, acamado. mas as duas irmãs que estavam aqui ontem serviram com maior maestria, com uma excelência maravilhosa. O que é isso? Isso Eu sou mostra, Dani. abençoada, pastor. Isso mostra o quê? Isso é tão bom, Dani, quando a gente serve e a gente passa para os outros a qualidade do nosso serviço, os outros fazem na mesma Sim. qualidade. Isso não alegra o nosso coração? Nossa, fiquei Meu feliz demais. Deus, Tô toda boba. não tem coisa melhor, irmãos. Eu, como pastor, quando eu viajo, eu assisto os cultos da igreja, e tem gente que fica assim para colocar crítica, né? Olha lá, ficou boa, o som não sei o quê, a luz não sei o quê, irmão. Eu não olho isso. Eu não olho isso, sabe por que que eu não olho? Porque eu não tenho ainda gente profissional para me poder pagar e exigir alguma coisa. Não tem. Então, eu louvo a Deus pelo que Deus tem me dado. Eu louvo a Deus. Sabe por que que eu olho quando eu viajo? Eu olho aquele pregador que fez o trabalho, a direção, o conjunto da equipe que trabalhou todo mundo junto, em unidade. A coisa andou, a coisa não caiu, manteve o padrão. Eu olho e falo assim, graças a Deus, eu não fiz falta. E a melhor coisa que existe para um líder é quando o líder não faz falta. Esse negócio do líder falar que ele é insubstituível não é perigoso. Um líder bom é aquele que pode sair porque vai acontecer sem ele. Vai funcionar sem ele. Ah, pastor, vou perder minha identidade. Não, você nunca vai perder a sua identidade, não. Né? Nunca vai perder. Quem é seu, vai sentir sua falta, glória a Deus, mas nem por isso a qualidade do serviço vai deixar de acontecer. E nós, como líderes, a nossa função é servir e treinar outros para o serviço para que a obra de Deus continue. E vou te dar uma palavra, viu, querido? Falei isso lá na mentoria para os pastores lá em Alcobaça, que a gente teve lá. Olha, talvez você já passou da hora de ser promovido, de ir para um lugar maior. E sabe por que você não foi ainda? Sabe por que você não foi ainda? Porque você não está fazendo bem feito aquilo que é para fazer. Porque toda vez que você faz bem feito o que Deus é para fazer, Deus te promove para lugares maiores. Prova na Bíblia, pastor, Davi. Davi serviu tão bem as ovelhas do seu pai, naquele pasto sozinho, matando leão sozinho, matando urso sozinho, que no dia que Deus precisou de um rei, Deus falou, já achei um rei segundo o meu coração. Está lá no pasto, ninguém está vendo, mas eu estou vendo ele. Está na hora de promover ele. Ninguém via Davi, mas Deus estava vendo. Deus estava de olho nele. Então, meu irmão, pastora que está aí, que tá aí em Pilier, 20 pessoas, 25 pessoas, irmão, faça o melhor. Faça o melhor. É 10 crentes, muitas vezes os pastores, os líderes têm mania de que vai fazer um louvor ou vai pregar, tem 10 pessoas na igreja, vou fazer um louvorzinho qualquer aqui que tem pouca gente. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Pode ter uma pessoa, faça o melhor culto. Prega a melhor palavra. Faça a melhor oração. Você precisa honrar com o pouco que você tem. Porque Deus só vai te colocando muito quando você aprender a servir com o melhor que você faz. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra entre no coração de vocês ao terminar esse curso. E você possa ter um coração de servo.
Quando você chegar em qualquer lugar, você que é líder de Deus, viu, irmãos? Você que é líder. Quando você chegar em qualquer lugar, procure quem está ali na direção e fala assim, eu estou aqui, o que eu posso servir? Eu lembro quando eu congregava na sede com o pastor Hudson lá, toda vez que eu chegava na igreja, toda vez que eu chegava, o pastor sentava lá, a primeira coisa que eu fazia, eu chegava lá, ia lá no pastor, pastor, já estou na igreja, se eu precisar de alguma coisa, é só me chamar. Todas as vezes que eu chegava na igreja, eu falava, pastor, já estou aqui. Sempre me coloquei à disposição para servir, sempre. Você pode perguntar, para pegar o telefone que é o pastor aqui agora, pastor, o que o pastor Cássio e o pastor André faziam quando chegar na igreja? Eu ia lá direto e falar, pastor, já estou na igreja. Precisar de qualquer coisa, é só me falar. Não estava na escala, ia para a porta, recebia gente, ia na sala das crianças, ver se a sala das crianças estava organizada, ia lá em cima ver se a cozinha estava tranquila, ia na casa de banho ver se os banheiros estavam limpos, sempre fiz isso. Não estou falando isso aqui para me louvar, não, irmão. Estou dizendo para você que o serviço que você faz te promove e gera autoridade. Só tem autoridade quem dá o exemplo. Só tem autoridade quem faz primeiro. A autoridade você não impõe, a autoridade se conquista. Os pastores que estão de fora e os irmãos que estão de fora, minha liderança está aqui nessa aula aqui. Pergunta para eles quando eu chego aqui na igreja junto com eles. Nós chegamos aqui na igreja muitas vezes domingo aqui cedo, muitas vezes a diaconia nem chegou ainda, mas eu cheguei mais cedo. O que a gente faz na hora? Pergunta os meus unidos aqui, que todo mundo faz aqui. Eu, Andréia, todo mundo aqui. A gente começa a limpeza. A gente não senta na cadeira e fala, ah, eu sou pastor. Não, se eu estou aqui, estou disponível, estou fazendo. A palavra que a gente falou, estou disponível. Eu estou fazendo. Eu estou a fazer. Se eu cheguei aqui, eu estou a fazer. Se eu estou aqui, eu estou a fazer. Estou pronto para fazer. Então, irmão, não, sabe, seja disponível. Seja disponível. Então, tem hora que eu fico assim, indignado. Eu chego no lugar, eu já cheguei em igreja, irmão, que não tinha instrumentista. E o pastor sofrendo ali para poder, com culto, eu chegar ao pastor. Quer que eu toco? Precisar de alguma coisa, eu toco aí. Eu estou aqui, toco muito bem, não, mas eu toco alguma coisa. Vamos fazer o louvor. Seja disponível, irmão. Onde você for, você chegou no lugar, viu um problema, vai lá. Ô, irmão, estou aqui. Está precisando de alguma coisa? Você talvez vai ser a solução de quem está ali sofrendo, precisando de uma ajuda. Se coloca à disposição. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Quer colocar alguma situação? Temos esse momento agora para poder falar isso. Fica à vontade aí, abre o microfone, fica à vontade. Se alguém quiser colocar alguma situação. Pastor Carlos, eu ouvindo a palavra, você caiu num ponto sobre disponibilidade que eu sempre fui como o senhor. Aonde eu cheguei, eu sempre fui assim. Na verdade, tem pessoas que entendem bem essa forma de ser e há pessoas que entendem completamente mal essa forma de ser disponível. Então, a Sim. minha pergunta para você como líder, porque assim, eu cheguei à conclusão depois de tantos anos assim, é que eu sigo 1 Timóteo 2,4 à risca. Quem me alistou foi o Senhor, então a gente vive para agradar a Ele, né? Foi Ele que nos arregimentou. Mas como lidar com a nossa, sabendo que nós somos disponíveis, e como lidar com pessoas que não entendem isso, que elas já logo levam para outros lados, pensam que você é disponível porque você quer se aparecer, ou porque você quer mostrar ser mais do que todo mundo. Isso é um pouco complicado. Eu falo na questão da disponibilidade, inclusive em limpezas. Inclusive em qualquer situação. De ver, sim, por exemplo, de ver situação no louvor, que o senhor sabe que a gente também tenta tocar, eu estou vendo que a coisa está feia ali, mas querendo ficar disponível, mas você não pode ser disponível, porque senão você está se aparecendo. Como é que lida com essa situação? Como é que a gente... Você assistiu a aula de autoridade por missão? Sim, sim. Primeira coisa que você faz em qualquer lugar, Amanda, mesmo sem É você perguntar. você vai na quem é a autoridade naquele lugar. Por exemplo, você chegou na igreja, tem um problema no louvor. Quem é a autoridade do louvor? É fulano? Coloca à disposição, fulano. Estou aqui disponível, se precisar de alguma coisa.
Você não vai chegar pegando um instrumento, não sei o quê, não faz isso Claro não. que não. Sim, sim, É, sim. que a gente muitas vezes tem essa mania, né? A gente vai chegando, enfiando a mão, não sei o quê, o cara, por que te Não, perguntou, isso o que não te pode. pediu, né? Aham. Então, pergunta primeiro, fulano, estou aqui disponível. Vai ficar na porta, quem é o líder da diaconia? É o fulano, precisa de ajuda aqui, eu estou disponível, né? Agora, primeiro ponto, quando você procura autoridade e a autoridade te legaliza para servir, você já cala, 50% já cala a boca de muitos, porque o que eu vejo muitas vezes é gente que quer fazer, mas quer fazer sem pedir licença para a autoridade. Não faça isso. Você vai ser entrão, então não faça isso. Segundo lugar, se você está fazendo e a autoridade te colocou para fazer, você está fazendo, não queira fazer sozinho. Tenta motivar quem não está fazendo para fazer contigo. Também você cala a boca de muita gente assim, porque muitas vezes a pessoa começa a fazer e tem gente do lado que não faz, e ele fica ali, porque eu estou fazendo, o problema é seu agora, não. Motivo, gente, vem fazer comigo, vamos fazer comigo. Sempre participe os outros, sempre chama os outros para o mesmo serviço, tenta motivar os outros. Sempre chama os outros para perto. Você vai diminuir muito a rejeição. Muito a rejeição. Agora, por último, se mesmo assim ainda continuar a ter gente que fala, isso é normal. Porque toda pessoa que não faz, ela critica quem faz. Isso é a coisa mais comum da vida. Isso é a coisa mais comum. Eu, por exemplo, dentro do Ministério Catedral da Esperança, eu tenho muito cuidado com as minhas atividades. Eu sou uma pessoa nova no Ministério, eu estou no Ministério só há 4 anos e pouco, né? 4 anos e meio. Sei que tem gente muito mais velha do que eu. Mas, graças a Deus, eu não tive rejeição com ninguém até agora, pelo menos que eu saiba, por tudo que eu faço. Mas por quê? Porque eu sou disponível para todo mundo. Eu sou amigo de todo mundo. Eu sirvo todo mundo. Né? Então, estou sempre disponível, servindo e respeitando todo mundo. Então, quando você tem esses cuidados, Amanda, você diminui bastante esse tipo de situação. Tá bom? Mais alguém quer colocar alguma situação? Mais alguém? Pastor, eu estava ouvindo aqui a irmã Amanda falar e achei muito, muito interessante, que a gente compartilhou sobre isso ontem, e o versículo 18 do versículo 18 do capítulo 2 de Filipenses fala sobre isso, né? Mas mesmo diante das circunstâncias que a gente passa, não importa. A gente precisa continuar anunciando o evangelho para que Jesus Cristo seja glorificado através da nossa vida. Muito embora não seja uma situação fácil, como a irmã falou aí, mas realmente a gente tem que obedecer e seguir adiante, né? Então, eu achei muito interessante, assim, porque a gente compartilhou sobre isso ontem, foi muito edificante, assim. É muito importante essa questão aí. Eu vou pegar um pouquinho a história da Amanda, porque eu conheço bem, e eu sei que a Amanda, do jeito que ela serve mesmo, ela viaja e serve e tal. Mas, assim, é muito importante, primeiro você está debaixo de autoridade, né? Nunca faça nada sem a sua autoridade abençoar. Pastor, se minha autoridade está me impedindo, não quer deixar eu fazer. É simples, você vai chegar na pessoa e falar, ó, pastor, fulano, agradeço pelas oportunidades, mas eu preciso servir com maior integridade, com maior intensidade. Vou procurar um lugar que eu possa fazer isso com maior intensidade. Mas nunca seja rebelde ou seja suplante a sua autoridade. Mas esse fato de críticas, irmãos, sempre vai ter, principalmente no meio evangélico, né? Sempre vai ter. Mas isso não muda o seu serviço. Faça sempre com o seu coração, tenha sua paz com Deus, tenha cuidado realmente para a glória ser de Jesus e não sua, e com certeza com o tempo isso vai diminuir, tá bom? Mais alguém? Mais alguém? Posso terminar? Vê se alguém levantou a mão aqui, tem umas mensagens aqui, deixa eu ver. Ah, tá caindo aqui. Mais alguém, gente? Posso terminar? Concluído? Os irmãos mais novinhos aí, o Guilherme, entendeu, Guilherme? Quem mais que está aí, que é novo aí, que está chegando aí agora para serviço, entenderam tudo? Que Deus abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, depois dessa aula que você assistiu hoje. Você quer essa unção de servo na sua vida? Glória a Deus, amém. Amém. Quero Amém. mais ainda. Eu já queria, agora eu quero Amém. mais. Irmãos, Amém. eu não perco isso nunca. Amém. Não perco isso nunca. Não quero perder isso nunca. Se alguém falar assim, pastor, eu vou te dar um título aí
Mas você não vai poder dizer, não, eu não quero. Eu quero servir sempre. Porque Não maior consegue, não, pastor. é o que serve. Maior é o Não que serve. consegue. Quem é servo não consegue estar sem servir. É Exatamente. impossível. Por isso que você tem que ter essa unção de sempre servir. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero abençoar os teus servos, quero liberar sobre essa palavra. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção, meu Deus, que eles sejam úteis, servos, aonde é que o Senhor os mandar. Nas suas igrejas, no seu ministério, os seus pastores, as suas lideranças, nas empresas, no trabalho, no dia a dia. Aonde eles estiverem, meu Pai, que esse espírito, que essa unção de servo, nunca saia da vida deles, porque maior é o que serve. O primeiro é o que serve. E o modelo é a quem serve. Eu libero essa palavra sobre as suas vidas e os abençoo no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe